Crianças, estamos de volta para a correção das atividades da página 100 e 101. Vamos lá? A. Separe os objetos em grupo de 10 e complete as frases. Então, lá na atividade A, que são os livros, vocês precisam separar quantos grupos? 2 grupos, isso mesmo. Então, vamos completar a frase, ó. Formei 2 grupos de 10 unidades de livros. 20 unidades equivalem a 2 dezenas. Então, a palavra equivalem é a mesma coisa de que igual, tá bom? Então, 20 unidades é a mesma coisa de 2 dezenas, porque dentro de 20 unidades, nós conseguimos separar 2 grupos de 10, cada um com 10, tá bom? Então, vamos para B. B. Quantos grupos de chave nós conseguimos fazer? 3 grupos, isso mesmo. Então, vamos completar a frase? Formei 3 grupos de 10 unidades de chaves. 30 unidades equivalem a 3 dezenas. Então, se eu tenho 30 chaves e eu separo em grupo de 10, então eu vou ter 3 grupos de dezena, cada grupo com 10, tá bom? 2. Veja a imagem a seguir e preencha as lacunas. Então, nós precisávamos saber quantas garrafas tem dentro dessa caixa. Então, dentro dessa caixa, há 40 garrafas. Então, ó, há 40 garrafas dentro da caixa. Esse número equivale a quantas dezenas? Então, 40. Quantas dezenas eu tenho dentro do 40? Isso mesmo, eu tenho 4 dezenas, porque se eu separar 40 objetos em grupos de 10, eu vou conseguir fazer 4 grupos, certo? Então, é a mesma coisa de contar de 10 em 10, ó. Vamos fazer para ver se vai dar certo? Então, aqui eu tenho 40. Se eu contar de 10 em 10, quantas unidades eu vou ter, ó? 10... 20, 30, 40. Então, 40 unidades vai me dar 4 dezenas, certo? Então, olha lá o exemplo dessa contagem de 10 em 10. Vamos ver lá embaixo, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 40. Então, aí embaixo, vocês deveriam colocar em cada lacuna para a soma o número 10, tá bom? Então, vamos lá para a página 101. 3. Complete as frases a seguir de acordo com as representações do material dourado. A. Então, quantas dezenas nós temos aí na 10? Vamos contar junto? Cada fileira equivale a uma dezena, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 dezenas. Olha lá, 5 dezenas equivalem a quantas unidades? Como eu vou descobrir isso? Eu preciso contar de 10 em 10. Então, se eu tenho 5 dezenas e eu contar de 10 em 10, eu vou descobrir quantas unidades eu tenho. Vamos contar juntos? 10, 20, 30, 40, 50. Isso mesmo. Então, na A, nós temos 50 unidades, tá bom? Vamos para B? Olha lá na B. 6 dezenas equivalem a quantas unidades? Então, nós temos 6 dezenas. Quantas unidades nós temos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, 6 dezenas equivalem a 60 unidades, tá bom? Vamos para a correção do 4. Ligue as unidades às respectivas dezenas. Então, olha lá, primeira, 80 unidades. 80 unidades, se eu separar em grupinhos de 10,
quantas dezenas eu vou ter? Vamos contar? Eu tenho lá 80 unidades, tá? Eu vou contar de 10 em 10, vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 80 unidades é igual a 8 dezenas. Então, vocês deveriam ligar nessa parte do meio aí, onde tem 8 dezenas, tá bom? Aí, a mesma coisa com os outros. 90 unidades é a mesma coisa de 9 dezenas. E 70 unidades, 7 dezenas. Certo? 5. Observe a trilha a seguir e complete com as dezenas exatas que faltam. Então, essa trilha é muito fácil. O que vocês deveriam ter feito? Vocês deveriam ter contado de 10 em 10. Então, vamos lá? A primeira é 10. Depois o 10, 20. Depois, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, certo? Então, agora eu vou fazer um ditado e vocês vão completar as adições lá no caderno, tá bom? Então, peguem o caderno de matemática e eu vou ditar, tá bom? Algumas contas e eu quero que vocês façam o resultado, tá bom? Vamos lá? Então, olha lá. 10, coloquem aí A. E escrevam em cima, ditado da página 101, tá bom? Vamos lá? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 5 vezes o 10. Qual é o resultado? Certo? Agora vamos para a B. A B é um pouquinho mais difícil. A B é assim. O resultado é 60. Quantas vezes nós precisamos colocar o número 10 até a gente chegar nesse valor de 60? Então, vocês vão fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 até chegar no 60, tá bom? C. Vamos lá? 10 mais 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 10, tá? 8 vezes o 10. Qual é o resultado? D. O resultado da D é 70. Então, coloquem aí 70 igual a... Quantas vezes vocês precisaram colocar o número 10 até chegar no valor 70, tá bom? Então, façam essa atividade e eu vou voltar na próxima aula com a correção, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!